Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós saudamos a todos que estão nos acompanhando e pedimos que o Espírito Santo possa visitar o lar de cada um, assim como cremos que já está presente aqui no nosso meio. Amém. Estamos aqui com o irmão João também. Peço para o irmão João dar a sua saudação. Deus abençoe a todos. Estamos aqui em mais um, o último momento de conversa do ano. Que esse programa possa ser uma bênção na vida dos irmãos, com o tema gratidão. Que nós possamos finalizar esse ano, com apenas gratidão em nossos corações por tudo que passamos e que essas palavras de hoje venham fazer efeito nas suas vidas e estejam em oração por nós e que Deus possa abençoar cada um. Amém. Como o irmão João falou, nosso tema é gratidão. É o nosso último programa do ano. Por isso que nós escolhemos esse tema, visto que fizemos esse projeto no começo do ano, creio que no mês de março, irmão João? Sim. E Deus tem nos sustentado até aqui. Amém. E somos gratos a Ele, Nós vamos ler a nossa escritura principal, já para nós irmos decorrendo do nosso tema sobre gratidão. E o importante que eu quero que os irmãos notem é o segredo, por trás da gratidão, o que acompanha isso. Nós vamos ler Lucas capítulo 17, verso 11, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecendo que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse-lhe: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levantai-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Aqui nesse versículo que nós lemos mostra gratidão, Uma coisa que nós queremos deixar aqui bem claro para os irmãos as escrituras nos diz, Paulo, falando para nós que viveríamos em tempos trabalhosos. Sim. E pessoas ingratas, uma das características das pessoas desses tempos trabalhosos são pessoas ingratas. São pessoas que recebem as bênçãos de Deus, mas não agradecem, E isso acontece na família, A gente acorda e a gente é tão acostumado a não agradecer que nós não se damos conta que muitas vezes a nossa mãe, que sempre prepara comida para nós, a gente nunca fala um obrigado para ela. O pastor que passou o ano inteiro trabalhando em favor do povo, nunca chegamos e damos um obrigado, às vezes, Alguns casos, claro, tem pessoas que são agradecidas. Mas a ingratidão, ela é muito perigosa. A ingratidão, ela gera pensamentos ruins na nossa cabeça. Verdade. A própria ciência diz que pessoas gratas, elas são pessoas mais positivas. Pessoas que agradecem sempre são pessoas positivas. E ser positivo, ter pensamentos positivos, a própria Bíblia fala, Tudo que é de louvor, nisso pensais. Ser positivo gera bênçãos, atrai bênçãos. Ser otimista atrai boas pessoas para a companhia. Ser positivo, ser agradecido, atrai bênçãos. Ser ingrato não atrai nada, só coisas ruins. Então peço para o irmão João discorrer um pouco sobre essa questão da gratidão. Amém. E o importante, desse tema da gratidão é porque nós temos aquela concepção em que nós só devemos ser gratos em momentos de auge, em momentos bons, em momentos em que todas as coisas estão dando certo. Mas é muito pelo contrário, Nós temos que ser gratos também no momento das provas, das aflições. Tem até um hino que fala, graças dou pela dor, pela aflição, Sim. E algo que eu queria compartilhar com os irmãos aqui é sobre aquele momento em que Pedro, se eu não me engano era Pedro e João, eles curam aquele aleijado na Porta Formosa. Sim. E aí aquele aleijado ele foi glorificando, por sua cura, ele se alegrou, ele foi curado.
E aí, aquela cidade, eles fizeram um conselho para prender Pedro e João. Sim, pela cura daquele aleijado. Agora observe, se nós traçarmos algo espiritual, quando nós recebemos uma cura ou qualquer coisa e nós glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, o diabo ele faz uma conferência. E a irmã Bruna ele fala que conferência é quando há algo urgente, por isso que eles fazem uma conferência quando há algo urgente. Agora observe, quando você está grato, quando você está dando glórias, o diabo ele faz uma conferência para impedir que você dê graças, impedir você de dar graças ao Senhor, impedir de você dar um testemunho, porque um testemunho também é uma forma de gratidão ao Senhor. E o diabo ele faz essa conferência para te impedir de agradecer. Ele faz de tudo para que você seja uma pessoa ingrata após uma cura ou após até mesmo uma prova você não entende. O diabo ele quer colocar na sua mente que você tem que ser uma pessoa pessimista, que você tem que olhar apenas para a circunstância e não olhar para o tamanho do seu Deus que você tem ali. Porque nós temos que ser gratos no momento das provas, não é apenas para ter como é que eu poderia dizer? É que fugiu o nome da palavra aqui, mas ser uma pessoa positiva, um positivismo. Mas nós somos gratos porque nós sabemos que nós temos um Deus que ele pode resolver todas as coisas. É verdade. Porque nós já sabemos que o final, Deus vai nos livrar, Deus vai nos libertar. Por isso que nós temos que ser gratos em todos os momentos da nossa vida, porque nós temos um Deus que ele soluciona todos os problemas. É verdade. E não há nada difícil para o nosso Deus, né? Exatamente. E o interessante disso, irmão João, é o seguinte, é que a gratidão ela faz Deus resolver na raiz do problema. Se você está passando por um problema, às vezes a gente pensa que para resolver o problema é tal coisa, mas Deus sabe qual é a raiz daquele problema. E quando nós somos gratos a Deus e quando precisamos, Ele vai na raiz do problema e te tira daquilo lá. Sim. Porque, por exemplo, teve Paulo e Silas, que ele a gente sempre cita, né? Eu gosto sempre de citar Paulo e Silas porque é um grande exemplo. Mas eles foram agradecidos, eles adoraram a Deus e Deus foi lá na raiz do problema e tiraram eles. Agora, quando você é ingrato, isso afasta Deus de você. Deus vai embora, ele fica longe. Uma das características dos tempos trabalhosos, das pessoas ruins desse tempo, são pessoas ingratas, né? Não são gratas pelo que Deus tem feito com ele. E acontece aquilo que o irmão Brana fala, uma amnésia espiritual na pessoa. Sim. Tudo que Deus fez pela pessoa, a pessoa esquece tudo, dá uma amnésia, né? Esquece tudo que Deus fez, tudo que a mãe, o pai fez e vira uma pessoa revoltada. Verdade. Né? Aí a causa da ingratidão, o que traz ingratidão? Como o Bruno fala para nós, né? Pessoas doentes, pessoas muito ansiosas, são resultado de ingratidão. Tudo isso é ingratidão. Verdade. A irmã Brana diz na mensagem de dizer aos seus discípulos, ele fala sobre os pássaros, que de manhã, né, aparece o raio do sol, os pássaros começam a louvar a Deus, agradecendo pelo sol que Deus deu, pelo vento. Se está frio, eles louvam a Deus, eles cantam a Deus. Sim. Se está muito calor, eles louvam a Deus. A irmã Brana fala assim, por que eles não têm artrite? Por que eles não têm pressão alta? Por que não tem câncer nos passarinhos? Porque eles são sempre gratos a Deus, são sempre agradecidos a Deus. Aí você fala assim, não, mas não tem como passarinho ser. Não tem como porque eles são agradecidos a Deus. Verdade. É exatamente isso, né? Que a irmã Brana fala bem assim, ó, no parágrafo 142. Observe um pequeno sabiá. Ele levanta a cada manhã, a primeira coisa que faz é virar sua carinha em direção aos céus e começa a cantar com todo o fôlego que tem. Nunca se viu nenhum deles com pressão alta, andando com muletas, com diabetes. Verdade. Então, isso é a verdade, né? Pessoas doentes, pessoas ansiosas, porque não são gratas a Deus. A ingratidão é que traz todos esses males aí, né, irmão João? Sim. E aí nós podemos ver, né, até aquele povo do Egito, quando saiu, eles pereceram naquele deserto por ingratidão. Foi. A gente pode até pensar num quadro assim, isso eu estou dizendo, quando Josué e Caleb, né, e aqueles 12 espias lá viram aqueles gigantes, viram aquela terra, eles olharam aquilo lá com um olhar de ingratidão, falando, Senhor, por que o Senhor trouxe a gente para cá? O Senhor tira a gente do Egito para trazer a gente para morrer para gigante, para morrer no meio desse deserto, mas a gente pode ver por um quadro onde Josué e Caleb, eles olharam aquilo como gratidão. Obrigado, Senhor, pela essa vitória que o Senhor vai nos dar. Como nós podemos olhar para o outro lado, Davi indo batalhar com Golias. Eu tenho certeza que Davi não chegou lá com um olhar, Senhor, por que o Senhor
trouxe esse gigante aqui para destruir o seu povo. Não, ele olhou já agradecendo pelaquela vitória que ele teria. Nós podemos ver que todas as nossas provas que nós passamos em nossa vida, né, nós temos que sempre passar por elas com um olhar de gratidão. É verdade. Já agradecendo pela vitória antes mesmo da prova começar, mas já sabendo que não importa o que aconteça, Deus já nos deu a vitória, olhar com esse olhar de gratidão, porque quando nós estamos na prova é muito fácil, né, da gente falar, ô Senhor, por que eu estou passando por isso, né? Aquele povo do Egito, eles viram tantas coisas, eles viram um sobrenatural diante dos seus olhos, viram o mar vermelho se abrindo, o maior exército, a maior potência mundial perecendo diante dos olhos deles. E aí, pelas primeiras provas que passaram, já olhavam com aquele olhar de gratidão. Não é à toa que toda aquela geração se perdeu no Egito e só 2 pessoas entraram naquela terra. 2 pessoas que olharam com um olhar de gratidão, já sabendo que Deus iria os livrar. É verdade. O irmão Brana fala assim, Deus odeia murmuração. Verdade. Deus odeia. A pessoa que vive murmurando, Deus odeia isso. E tem uma coisa que você pode deixar Deus furioso, é a incredulidade, claro, o irmão Brana fala. Incredulidade deixa Deus... você não crer na palavra de Deus deixa Deus furioso. E você murmurar, você não está crendo na palavra de Deus. Verdade. E isso deixa Deus furioso. Por isso que o irmão Brana diz que isso deixa uma pessoa furiosa. Aí vem uma questão, né, que inclusive comentei lá no aniversário da irmã Nazanato, que é o seguinte, nós temos o comportamento cristão e às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, mas como é que você consegue comportar assim, né? O mundo é cheio de oportunidade para você usando uma saia, né, para as moças, ou os rapazes, você não vive assim, vive preso nisso, né? A gente vive assim porque nós somos gratos a Deus. Não é por força que nós estamos fazendo, mas é porque nós somos gratos a Deus pela graça de Deus. Nós não somos salvos aqui, por exemplo, o irmão João, que é líder dos músicos, é um pregador também. Nós não somos salvos porque nós somos pregador ou cantores. Verdade. Não somos salvos pelo que nós fazemos, pelas obras, mas a graça de Deus que nos salvou. Aí que é um motivo maior do que louvarmos a Deus por causa disso. A graça, ela é o motivo do nosso louvor. Nós temos saúde, passou um coronavírus, estamos bem, estamos com saúde. Tudo isso é motivo do nosso louvor, né? E aí o irmão Brana, a Bíblia diz assim, o irmão Brana também, né, complementa. Ele fala, a Bíblia diz assim, tudo que é de elogio, tudo que é bom, nisso pensai. Então, ou seja, né, o complemento que o irmão Brana dá é o seguinte, se você não tem nada de bom para falar da pessoa, não fala nada. Nunca murmure sobre a pessoa, nunca murmure nada. Se você não tem nada de bom para falar, fique quieto. Sim. Ou quando você for falar, só agradeça a Deus, né? E daí tem aquela história daquela irmã que só falava coisas boas, né? E aí o camarada falou assim, rapaz, eu vou pegar ela agora, vou fazer ela falar coisa ruim. E aí chegou assim e falou assim para ela, só fala coisas boas, né? Uma coisa assim, a história, não vou lembrar certo, mas falou assim para ela, o que o diabo é? Né? O que o diabo é para a senhora? Falou, agora eu vou conseguir fazer ela falar coisa ruim. Vai sentar o porrete do diabo, né? Aí ela falou assim, mas o diabo é um bom adversário. Então você vê que era uma pessoa grata a Deus, uma pessoa que só falava coisas boas. O diabo é um bom adversário. Então é um grande segredo isso, ser agradecido a Deus. Porque quando você é agradecido, até a gente falando aqui, a gente começa a se sentir agradecido por Deus. Você se sente leve, se sente bem, né? Verdade. É uma coisa tão boa você se sentir agradecido, né? Justamente. Eu creio que quem está assistindo esse programa aqui com a gente, né, tem muito motivo para ser grato, né? Nós passamos por momentos difíceis entre ano passado e esse ano. Nós passamos por uma pandemia, igrejas fechadas, um esfriamento passando em todos os lugares, pessoas saindo, amigos, parentes saindo, pessoas partindo dessa terra também. Nós passamos por momentos muito difíceis e estamos aqui. O quão nós devemos ser gratos por estarmos aqui posicionados pela palavra. Sim. Porque motivos, talvez oportunidades para ir para outros lugares nós tivemos, motivos, oportunidades até mesmo para falar, não aguento essa pressão, como hoje foi pregado no culto, deixando escapar a pressão, eu não aguento essa pressão, eu vou embora daqui, eu vou sair da igreja, eu vou sair dessa cidade. E nós estamos aqui posicionados com saúde, vivos, respirando. Nós temos que ser agradecidos por tudo, até por esse ar que nós respiramos. Sim, porque muitas pessoas perderam suas vidas porque não conseguiam fazer isso que a gente faz tão naturalmente, que é respirar. O quão nós devemos ser gratos por estarmos aqui, principalmente com a nossa saúde, mas posicionados pela palavra.
Porque Satanás ele investiu em nossas vidas esse ano todo. Satanás ele jurou todas as manhãs que não iria nos deixar vivo, né? Sim. Como o irmão Jonas falou ali no começo, né? Às vezes nós acordamos e esquecemos até de agradecer a Deus pelo nosso dia. Sim. Satanás aquela noite ele lutou aquela noite inteira para você amanhecer, para você não amanhecer, né? Para você morrer, para você não estar vivo, para ele te tirar dessa terra. Lutou aquela noite inteira para te trazer uma enfermidade que te impedisse de louvar a Deus. Sim. Mas Deus ele venceu essa batalha e você acordou com saúde. Sim. O quão nós devemos ser gratos, até nesse, né, agora que nós estamos perto, né, de virar o ano para 2022, o quanto nós devemos ser gratos por estar acontecendo isso em nossas vidas, né? Porque motivos, situações para nós não fazermos isso, para nós não estarmos nem aqui na terra, aconteceram muitas coisas, né? Aconteceram muitas coisas, nem na igreja, mas Deus ele nos trouxe até aqui, ele nos posicionou, ele nos guardou, ele nos cobriu com o teu sangue e não deixou que mal nenhum entrasse na nossa casa casa natural e na nossa casa espiritual. Sim. Verdade. E interessante assim também, puxando esse ponto que o senhor falou. Por exemplo, nós aqui de Campo Grande, nós temos um excelente tabernáculo, muitos jovens, né? E quantos jovens, né, não tem a oportunidade que nós temos aqui em Campo Grande de ter um grupo tão grande de jovens, né? Um grupo grande para nós termos companheiros, ter um culto de jovens bom. E às vezes nós não damos valor, não agradecemos a Deus por isso que Ele nos deu. E tem jovens que vivem sozinhos em igrejas pequenas, né? Caminham sozinhos, não tem a oportunidade que nós temos de ter um companheiro do irmão da nossa mesma fé, que luta pelas mesmas batalhas. E as pessoas não agradecem por isso, não agradecem por ter uma igreja para poder congregar. Sim. Teve agora o Afeganistão, que foi invadido pelos Talibã. A mensagem lá está tendo que ser enterrada debaixo lá no subsolo, né? Então assim, a gente tem a mensagem aqui, nós podemos pegar a mensagem, ler com liberdade e não agradecemos a Deus por causa disso, deixa as coisas passar, né? Mas oxalá fosse, né? Se nós agradecêssemos a todo minuto, né? Agradecer a Deus pelo alimento que é dado. Por isso que até pela água que a gente vai tomar, a gente vai levantar, às vezes fala assim, não, mas você acha que a bebida aí está contaminada? Não, é porque eu estou agradecendo a Deus pela água que eu estou tomando. Sim. Né? Vai tomar um café, na hora do café a gente dá graças a Deus. Não porque, claro que o irmão Brana profetizou que chegaria tempo que os alimentos iam estar todo pervertido, mas não só isso, mas nós oramos para agradecer a Deus pelo alimento que está na nossa mesa. Sim. Levantamos cedo, vamos agradecer a Deus, vamos na igreja, temos a oportunidade de ir na igreja, estamos dentro do ônibus, indo para o serviço, vamos dar graças a Deus por Deus dar a condição de entrarmos no ônibus. Estamos de carro, vamos agradecer a Deus por ter um carro. Verdade. Muitas pessoas não têm um carro. Às vezes a gente reclama, não, mas eu não tenho aquele tênis de marca. Tem que dar graças a Deus pelo tênis que você está usando, a roupa que você está usando. Tudo isso nós temos que agradecer a Deus, e a gratidão aproxima Deus de você. Sim. Né? Aproxima Deus. E aí chega nesse capítulo aqui que nós lemos, né? Você vê assim, Deus curou 10 homens leprosos, porque os leprosos naquele tempo eram pessoas rejeitadas, pessoas que eles eram jogados assim, a Bíblia até fala aqui o nome do local. Um exílio, né? É tipo um exílio. Uma certa aldeia. E entrando numa certa aldeia, essas aldeias eram onde ficava só leproso. Sim. Eles ficavam excluídos lá. Isolados. E aí Deus vai e cura 10 leprosos e só um volta para agradecer. Você vê que Jesus, a Bíblia foi específica em escrever isso, que Jesus falou assim para ele, não foram 10 que ficaram limpos, por que só um veio? Aí ele virou para o homem e falou assim, ó, como você voltou, levanta-te e vai, que a tua fé te salvou. Aqueles outros só foram abençoados na carne. Esse daqui ele foi salvo. A alma dele foi salva. A gratidão dele foi Quando você é grato a Deus, né, por uma doença que foi curada, por algo que Deus te libertou, quando você é grato por isso, Deus ele vai na raiz do problema, naquilo que você está precisando, e vai e te salva daquilo lá. Esse é o segredo de ser agradecido a Deus, né? Sim. Né, irmão João? Isso é maravilhoso. E quão, né, nós devemos ser gratos, né? Ser gratos por ter um braço, uma mão que nós podemos levantar. Sim. E agradecer a Deus, ter uma voz que nós podemos dizer o quanto Deus é maravilhoso, né? Os 7 passos da adoração, né? O 7º passo é adorar a Deus com tudo que nós temos, com todo o nosso ser. Tem pessoas, né, o irmão Jonas até falou do carro, né? Às vezes nós reclamamos, né, quando
Eu acho que todo mundo já passou por uma situação que teve ir por algum caminho a pé até a igreja, né? E nós reclamamos, mas quantas pessoas queriam poder fazer isso que nós fazemos, de andar? Tem pessoas que não têm nem esse privilégio que nós temos de andar. Verdade. E o quanto nós temos que ser gratos, né? Deus nos deu mãos, Deus nos deu braço, né? Nós temos aqui músicos que estão nos assistindo, cantores, irmãos mesmos que adoram ali no seu banco. Sejamos mais gratos. E olha, nós estamos aqui com nossos braços, nossas mãos, nossas pernas. Usemos isto para agradecer a Deus. Eu creio que quase todas as igrejas vão ter a virada, né? Usemos esse dia para agradecer a Deus com todo o nosso ser, né? Claro que a gratidão tem que ser constante em nossas vidas. Sim. Tem que ser todos os dias. E eu acho que esse programa aqui vai ser logo perto da virada, né? E nesse dia de virada, nesse culto de virada, adoremos a Deus com tudo que nós temos, com todo o nosso ser, porque nós estamos aqui vivos, temos nossas mãos para levantar a Deus e dizer o quanto Ele é maravilhoso, né? Motivos para reclamar todos nós temos, mas agradeçamos, né? Porque igual nesse versículo que nós lemos, né? A gratidão desse homem salvou ele. Não apenas o curou, mas como salvou ele. Salvou ele. Aí eu só vou ler mais um parágrafo aqui, nós vamos partir para o encerramento. Na mensagem A Crença de Maria, parágrafo 15, o irmão Brano fala assim: eu quero que vocês notem uma outra coisa acerca de Maria. Ela não esperou até que houvesse algo positivo. Ela não esperou até que sentisse vida ou algum sinal físico que teria aquele bebê antes que dissesse qualquer coisa a respeito daquilo. Ela apenas tomou, a palavra de Deus era o suficiente para ela, e ela começou a se regozijar imediatamente. Maria, ela não esperou até que estivesse positiva. Ela não esperou que viesse algum sinal físico. Se eu procurasse por um sinal físico daquilo, para o que estou guiado essa noite, eu esperaria que cada assento aqui estivesse ocupado, enquanto que o lugar está com apenas 2/3 da sua capacidade. Mas isso não importa. Nós não temos que ter uma grande multidão. Houve 120 no cenáculo, mas todos eles estavam nas mãos de Deus. Deus iniciou um avivamento com aqueles 120 completamente rendidos em suas mãos, o qual nunca parou, um fogo que não pode ser apagado. O que não poderia Deus fazer nessa noite com essas centenas em suas mãos, que estão se preparando, crendo, mantendo-se na promessa diante dele? Agora Maria poderia ter esperado até que tivesse algum tipo de sinal de que ela seria mãe. E você poderia esperar que após o término do culto você sentisse que pode mover um pouco melhor a sua perna aleijada, ou que ouvisse um pouco melhor do que aquele ouvido surdo, ou parecesse que o câncer não estivesse te incomodando tanto. Isso não é tomar Deus em sua palavra. Tomar Deus em sua palavra é ouvir sua palavra e aceitá-la e começar a regozijar-se com ela. Nós poderíamos ver 500 pessoas nessa noite, o que seria então um bom sinal de que o avivamento irá acontecer. Nós não precisamos ter 500 pessoas no altar. Nós apenas temos que tomar a palavra de Deus acerca disto e começarmos a regozijar. Amém. Alguma coisa acontecerá que trará a palavra à vida enquanto nós a regamos com louvores. Amém. O que faz uma semente crescer? Água. O que faz a palavra de Deus crescer são os louvores. Amém. Que está um grande parágrafo para nós. Irmão João, considerações finais? Amém. É que possamos ser como Abraão, né? Abraão, quando ele recebeu a promessa de Isaac, né? Todos os dias, ele não murmurou, né? Ele podia ter murmurado, passou vários anos, né? Eu não lembro quantos anos, acho que foi 25 anos, se não me engano, né? Até. Sim. Durante esses anos, ele podia ter reclamado, murmurado, né? Senhor, o Senhor deu essa promessa, mas eu não estou vendo nada. Sara, você está sentindo alguma coisa? E Sara podia falar que não, mas o irmão Brana fala algo que isso mexeu muito comigo. O irmão Brana fala bem assim: não é o que você sente, mas o quanto você crê. Jesus nunca falou se sentires, se crer. Agora observe, Abraão naquela situação, né? Ele poderia ter reclamado: Senhor, está demorando. Senhor, cadê minha cura, né? Nós podemos aplicar hoje: cadê minha cura? Onde está minha libertação, Senhor? Mas Abraão, em todo momento, ele agradeceu, porque ele sabia que Deus iria resolver aquele problema. Ele sabia que se Deus falou, acabou. A palavra de Deus, ela não falha. E nós temos que ser como Abraão. Não sei se alguém, em alguma circunstância, onde tem alguma dúvida e tem algum motivo para não ser grato a Deus, apenas agradeça. Já agradeça, porque Deus ele resolveu o seu problema. Faça como Abraão, mesmo não sentindo nada. Às vezes nós podemos ter alguma doença, alguma enfermidade, nós
podemos ainda sentir alguma dor, podemos sentir algum desconforto, mas não é o que você sente, é o quanto você crê, o quanto você agradece. Agradeça desde já. Se você não tem nenhum problema, agradeça porque você não está com nenhum problema. Se você está passando por uma prova, por alguma aflição, agradeça, porque a nossa maior vitória foi no momento de mais aflição do homem na cruz. Sim. A nossa maior vitória, quando nós devemos ser gratos, porque a graça, né, a gratidão, ela não vem apenas em momentos de bonança, mas sim em momentos de dores, em momentos de aflições. E sejamos gratos todos os nossos dias de nossa vida, que nesse ano de 2022 que está por vir, possamos passar por um ano mais gratos, né? Agradecendo a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas, agradecendo a Deus por todas as coisas, porque se não fosse Deus, nós nem estaríamos aqui. Nós talvez poderíamos estar em tantos outros lugares, mas Deus, Ele nos trouxe até aqui, Ele nos guardou até aqui. Sejamos gratos todos os dias de nossa vida. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos. Nós desejamos um feliz ano novo a todos os irmãos e agradecemos a audiência, né? Amém. Porque o que manteve esse programa são as audiências, as curtidas, né? Sim. Isso mantém a nossa vontade de querer fazer mais e mais por reino de Deus, né? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Shalom. Shalom.